A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 9, 10 e 11 da Carta aos Romanos, lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então para o capítulo 9. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas e pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E se não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos e nem tinham praticado o bem e o mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprover de ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti todo o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixas ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar para quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, de um mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada a quem não era amada. E no lugar em que lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-ia tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, o que decorre da fé, Israel, que buscava a lei e a justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém, irmãos? Agora o capítulo de número 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha própria súplica a Deus a favor deles são de que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram
a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazendo alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois já não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não está chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eis que eu porém em ciúmes com um povo que não é nação, como gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: foi achado pelos que não procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Agora, meus irmãos, o capítulo 11, para encerrarmos a leitura de hoje. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado ao teu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: o Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição alcançou? E os que foram endurecidos? Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: tornei-se-lhes mesa de laço de armadilha e tropeço e punição. Escureceram-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação para o mundo, que será o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado no meio deles e se tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade,
Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes, de outra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Porque quero, irmãos, que não ignoreis esse ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento da parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó das suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista do que foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, capítulo 9, Paulo fala da eleição de Israel. Capítulo 10, Paulo fala da rejeição de Israel, de sua salva por intermédio do Evangelho. E no capítulo 11, Paulo fala da restauração de Israel. Então são 3 capítulos aqui que Paulo trata especificamente da questão de Israel. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no canal. Ative aí o sininho de notificação, compartilhe com mais e mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leia uma palavra de Deus.